Fala galerinha de sétimo ano, eu sou Marcele Amaro, professora de língua portuguesa e alguns de vocês já me conhecem, né, da videoaula do capítulo 4, não é verdade? Hoje nós veremos o capítulo 5, show? O capítulo 5 vai falar sobre os verbos de ligação. Antes de eu explicar para você o que é um verbo de ligação, vocês precisam entender que o verbo pode indicar três coisinhas. O verbo pode indicar uma ação, pode indicar um fenômeno da natureza ou pode indicar um estado. O verbo que indica uma ação são aqueles verbos, né, como correr, chorar, gritar. Os verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos como amanhecer, trovejar, chover. E os verbos que indicam estado são aqueles como ser, estar, permanecer, ficar. Olha os exemplos que eu coloquei no quadro que vocês vão conseguir entender bem. Eu estou feliz. O verbo estar não indica um estado? Sim. Que estado é esse? Felicidade. Vocês concordam comigo? Então, eu estou feliz, o verbo estar é um verbo de estado. Olhem um outro exemplo. Eu sou feliz. O verbo ser não está indicando um estado permanente? Eu sou feliz. Concordam comigo? Então, o verbo ser é um verbo de estado. Olhem o próximo exemplo. Eu fiquei feliz. Vocês conseguem perceber que o ficar está mostrando uma mudança de estado? Eu estava de um jeito e agora eu fiquei feliz. Então, o verbo ficar também é um verbo de estado. Então, verbos de estado são aqueles que não são verbos de ação, que não indicam uma ação em si, tá bom? Porém, indicam um estado. Show? Tudo bem, gente? Podemos continuar? Sim? Então, vamos lá. Os verbos de estado também podem ser chamados de verbos de ligação. Então, guardem isso no coração, a professora vai repetir. Os verbos de estado também podem ser chamados de verbos de ligação. Mais uma vez, os verbos que indicam estado também podem ser chamados de verbos de ligação. E por que eles são chamados assim de verbos de ligação? É simples, porque os verbos que indicam estado vão ligar o sujeito a uma característica desse sujeito. Então, eu tenho o sujeito aqui, tenho uma característica ou estado do sujeito aqui, e entre eles dois eu vou ter o verbo de ligação. Show? Então, o que é um verbo de ligação? É um verbo que liga o sujeito a uma característica desse sujeito. E quem vai exercer essa função de verbo de ligação? Os verbos indicadores de estado. Ser, estar, permanecer, ficar. Inclusive, olhem aqui para o quadro. A professora destacou os mais importantes. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, andar no sentido de se sentir, tá? Eu ando triste, tá bom? Então, todos esses verbos são verbos de estado, logo são verbos de ligação. Por quê? Porque vão ligar o sujeito a uma característica desse sujeito. Foi até aqui, gente? Sim? Podemos continuar? Vou apagar o quadro e escrever mais informações para vocês. Voltei, galerinha, então vamos estudar. Bem, vocês já sabem o que é um verbo de ação, né? Aquele verbo que indica uma ação, cantar, pular, dançar, não é verdade? E vocês já entenderam também o que é um verbo de ligação, aquele verbinho que vai indicar um estado, não é verdade? O que vocês precisam saber é que a classificação de um verbo vai depender do contexto. A professora não passou para vocês os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. A professora não passou esses verbinhos para vocês? Então, porém, vocês vão ter que analisar a frase para identificar de fato se eles são de ligação ou não. Olhem esse exemplo que a professora colocou. Eu estou na escola. Estar aí é um verbo de ligação? O que é um verbo de ligação? Aquele que liga o sujeito a uma característica, né? A um estado. Na escola, é uma característica do sujeito? Não, né? Na escola só está me dando uma circunstância de quê? De um lugar. Então, o verbo estar, aqui nesse primeiro exemplo, não é um verbo de ligação. Por quê, professora? Porque ele não está ligando o sujeito a uma característica desse sujeito, a uma qualidade, a um estado desse sujeito. Não. O que vem após esse verbo está me dando uma circunstância apenas de o quê? De lugar. Eu poderia falar, eu estudo na escola, eu converso na escola, eu me divirto na escola.
Conseguem perceber que esse na escola é só uma circunstância de lugar e não uma característica do sujeito? Não é verdade? Então aqui esse verbo estar não é um verbo de ligação. Tudo bem? Ele vai ser um verbo de ação. Show? Então, recapitulando, para você classificar o verbo em um verbo de ligação ou de ação, você precisa olhar o contexto. Se o verbo estiver ligando o sujeito a uma característica desse sujeito, então aí eu vou ter um verbo de ligação. Se o meu verbo não está fazendo isso, eu não vou ter. Show? Tranquilo? Podemos continuar então? Olhem esse segundo exemplo. Eu estou feliz. Aqui o verbo estar. Está ligando o sujeito a uma característica desse sujeito? Sim, né, gente? Tá realmente fazendo isso, tá funcionando como uma ponte. Percebam que o verbo de ligação, ele não vai ter um valor semântico expressivo. O que é o valor semântico? Um valor de sentido. Não, ele não tem uma força semântica. Ele tá ali só como ponte para ligar o sujeito a uma característica desse sujeito. Tudo bem? Então, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, eu estou feliz, o verbo estar, sim, é de ligação. Então, recapitulando, vocês vão precisar analisar o contexto para dizer de fato se um verbo é de ligação ou não. Foi? Tranquilo? Tempinho para vocês digerirem as informações. Respirem. Isso aí. Vamos continuar. Você conseguir analisar se um verbo é de ação ou de ligação é algo muito importante. Por quê? Porque a partir dessa classificação é que a gente vai definir os tipos de predicado. Professora, o que a senhora está botando predicado aí no meio? Gente, vocês aprenderam isso nas aulas passadas, não é verdade? Vocês se lembram de que vocês aprenderam sujeito e predicado? Que o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito? Vocês já estudaram isso, não é verdade? Então, eu tenho vários tipos de predicado. Eu posso ter um predicado nominal, posso ter um predicado verbal e um predicado verbo nominal. Vamos lá. O que é o predicado nominal? O predicado nominal é aquele formado por um verbo de ligação e uma característica atribuída ao sujeito. Então, quando eu digo eu sou feliz, eu, sujeito, sou, verbo de ligação, funcionando como pontezinha, né? Para ligar o sujeito a uma característica desse sujeito. Que característica? Feliz. Então, percebam que nesse predicado, sou feliz, eu tenho um verbo de ligação e uma característica atribuída a esse sujeito, correto? Logo, esse predicado se caracteriza, ou seja, se classifica como predicado nominal. E quem vai ser o núcleo desse predicado? Vai ser o verbo? Não, não vai ser o verbo de estado. Por quê? Porque o verbo de estado não vai ter um sentido forte. Lembra que a professora falou para vocês? Sim, né? Então, o núcleo desse predicado nominal vai ser essa minha característica atribuída ao sujeito. Então, no nosso exemplo, eu sou feliz. Quem é o núcleo do predicado sou feliz? Isso mesmo, a palavrinha feliz. Por quê? Porque ela é a característica atribuída ao sujeito. E no predicado nominal, o núcleo é a característica atribuída ao sujeito. Foi, gente? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Segundo tipo de predicado, o predicado verbal. O predicado verbal é aquele formado por um verbo de ação, um verbo que tem uma carga de sentido forte, cantar, dançar, correr, pular, sorrir, tudo bem? Então, quando eu digo eu cantei, sujeito eu, predicado cantei, não é verdade? Esse predicado é formado por um verbo de ação? Sim, logo ele se caracteriza, ele se classifica como predicado verbal. Por quê? Porque o núcleo desse predicado vai ser um verbo. Foi? Tranquilo? Então, ó, predicado nominal, o núcleo vai ser um nome. O que é nome para o português? Substantivo, adjetivo, ou seja, essa característica atribuída ao sujeito. Predicado verbal, o núcleo vai ser quem? Um verbo. Que verbo é esse? Um verbo de ação. Como, por exemplo, eu cantei. Cantei é o meu predicado e esse verbo é o núcleo do meu predicado. Foi? Tranquilo? Vamos agora para o terceiro tipo de predicado. Predicado verbo nominal. Gente, se no predicado nominal o meu núcleo é a característica atribuída ao sujeito, o nome para o português, substantivo e adjetivo, não é verdade? E no predicado verbal, o meu núcleo é um verbo,
No predicado verbo nominal, quem vai ser meu núcleo? E aí? Acertou quem respondeu que eu terei 2 núcleos. Exatamente. No predicado verbo nominal, haverá 2 núcleos. Tudo bem? Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Ou seja, o predicado verbo nominal será formado por um verbo de ação, tá? O verbo que tem uma carga semântica forte, uma carga de sentido forte. E será formado também por uma característica do sujeito. E ambos, ou seja, tanto o verbo de ação quanto essa característica do sujeito, serão, núcleos desse predicado verbo nominal. Então, o predicado verbo nominal apresenta 2 núcleos. Querem um exemplo? Os pássaros cantam felizes. Cantar não é um verbo de ação? Sim, não tem uma carga semântica, uma carga de sentido forte? Cantar, você consegue cantar aí na sua casa, não consegue? Então, cantar é uma ação. Então, cantar é um verbo de ação. Os pássaros cantam felizes. Felizes não é uma característica atribuída ao sujeito? Concordam comigo que eles estão cantando e enquanto eles cantam, eles estão felizes? Sim, né? Então, felizes vai ser uma característica do sujeito. Então, esse predicado, cantam felizes, possui 2 núcleos. E ele será classificado como predicado verbo nominal. Por que verbo nominal, professora? Porque ele apresenta um verbo de ação e apresenta uma característica atribuída ao sujeito. Vocês compreenderam, gente? Sim? Então eu quero ver se vocês entenderam mesmo. Na nossa aulinha de sexta-feira, nós corrigiremos os exercícios desse módulo, tá? Então eu preciso que vocês façam esses exercícios. Show? Quero todos os exercícios do capítulo número 5. Beleza? Sim? Olha, foi ótimo estar com vocês, tá? Até a nossa aula ao vivo. Beijos!